Olá a todos, eu sou Simone Ferreira Gomes de Almeida, volto aqui a participar do Pontos para o Passado. Eu sou pesquisadora do grupo Escrito sobre os Novos Mundos, aqui da Unesp de Franca, e do ensino da fé cristã na Península Ibérica da Unicamp. Hoje eu vou falar um pouco sobre os heróis, né? Eu trabalhei sobre este tema na minha dissertação de mestrado e ela foi publicada pela editora Unesp. Então, o livro se chama A Figura do Herói Antigo nas Crônicas Medievais da Península Ibérica, séculos 13 e 14. E a ideia aqui deste vídeo, né, é apresentar como que a ideia de herói, de um homem fora do comum, foi totalmente alterada ali dos escritos clássicos e antigos para os escritos dos séculos 13 e 14 na Idade Média. Bom, então o termo herói ele foi utilizado na antiguidade para designar um homem fora do comum, principalmente por sua coragem e capacidade de se tornar vitorioso quando ele se deparava com uma série de dificuldades, né? Sem que para isso ele contasse com a inclusão no mundo dos deuses ou dos semideuses. Os heróis, né, segundo a mitologia, são filhos ali de deuses com humanos, mas graças à sua própria capacidade, né, coragem ou talento, eles conseguiam vencer ali várias adversidades, vários desafios, e por isso eles eram considerados heróis então, sem precisar da interferência dos imortais, né? Já na Idade Média, a gente não vai ter mais esse vocábulo de herói. Nós vamos ter, na verdade, santos, reis, até mesmo príncipes ou outros nobres, né? Guerreiros descritos como heróis, mas sem se utilizar dessa terminologia, né? Apenas fazendo referência a nomes de heróis que nós conhecemos, como Aquiles e Ulisses. Então, a ideia de que um homem se destaque, né, dos demais continua, mas como ele vai se destacar, por que ele se destaca, por que ele deve ser louvado, vai mudar totalmente. Então, a principal diferença que nós notamos, que eu apresentei no trabalho, é a diferença entre vitorioso e virtuoso. Ou seja, nos escritos de Homero, o herói era aquele que conquistava a vitória. Nas crônicas medievais, né, o herói, ou aqueles homens que eu disse, essas figuras que são inspiradas no herói, é aquele que é virtuoso, não é? Então, a moral muda porque nós estamos falando aqui do século 13 e 14 e a Igreja Católica, né, os valores cristãos, é o que vai prevalecer. Então, para os antigos, né, para um herói antigo, as virtudes mais importantes eram a coragem, justiça, o autocontrole, a sabedoria. Já aqui nesses heróis das crônicas, né, as virtudes mais importantes eram humildade, generosidade, castidade, paciência, comedimento, caridade e diligência. Mas por que então que esses cronistas, né, se empenharam tanto em contar essas histórias homéricas, a voltar a falar detalhadamente sobre os heróis? Claro que eles se interessavam por praticamente todos os temas da antiguidade clássica, né? Foi o grande ali, a grande inspiração para os cronistas medievais, mas existe aqui uma citação muito boa da crônica troiana, em que o cronista, né, ele detalha ali o porquê desse interesse nos antigos. E ele diz o seguinte: costumavam os antigos, muito magnífico Senhor, pôr os feitos dos altos homens e grandes senhores em escrito, para que deles ficasse memória para os que deles sucedessem, para que os louvores de seus grandes e famosos feitos não caíssem em esquecimento, né? E aí ele continua então aconselhando ao rei: como quer muito magnífico Senhor, que a providência divina nos tenha dado no fim grande merecimento, assim por notáveis e muitos devotos religiosos que aparecem continuamente em vossa casa, como por vosso muito caro engenho. Com tudo isso, vos aprecia haver notícia das coisas feitas e as esquecidas pelos ínclitos príncipes e grandes senhores que antigamente grande parte do mundo senhorearam. Então ele está vendo ali, né, os heróis antigos como senhores, né, como parte ali de uma nobreza importante que senhoreou o mundo antigamente, então podem ali passar lições, né, ensinar como os nobres, como os senhores devem governar agora.
Bom, então, uma das figuras mitológicas, né, retomadas aí pelos escritores medievais é do herói, e dois heróis se destacam nessas crônicas, né, Aquiles e Ulisses. Então, eles têm ali modelos bem diferentes. Enquanto Ulisses é descrito como um homem sábio, um homem que usa mais da engenhosidade para sair das dificuldades, o Aquiles é descrito como um bravo guerreiro, como aquele que já parte mais para o enfrentamento. E por que a história de Troia é a eleita aí, então, para eles contarem sobre os heróis? Primeiro, porque os cronistas dizem que tem ali o escrito de Dítis e Daires, dois escritores que testemunharam a guerra de Troia, e que eles estão compilando na crônica o que o Dítis e o Daires descreveram vendo a guerra e estando ali, a guerra de Troia, e tendo contato com Aquiles e Ulisses. Então, eles vão retomar essa guerra e esses heróis para dizerem que a descendência da dinastia portuguesa e espanhola são ali, né, descendentes desses heróis. Então, é uma forma de enaltecer ali os nobres dos seus reinados, né? Por exemplo, na Crônica Geral de Espanha de 1344, está anunciado o seguinte: vieram os Iliões que povoaram uma parte da Grécia e da Pérsia, e puseram o nome Ilion ao castelo onde morava um rei. E depois que Troia foi destruída, saíram dali dois irmãos, um chamado Príamo e outro Antônio. Eles vieram por mar a Veneza e moraram ali muito tempo, povoando-a, até que morreu Antônio e enterrou seu irmão Príamo em Pádua, uma cidade que fica em Lombardia. Então, eles vieram ali saindo de Troia, passando em Veneza, e aí a história, né, a Crônica Geral de Espanha de 1344, vai acompanhando a viagem até que eles chegam ali na Península Ibérica. O herói grego, então, né, por natureza, ele deveria honrar duas virtudes: a timê, a honorabilidade pessoal, e a arete, a excelência, a superioridade em relação aos outros mortais, né? O que predispunha ali a chegar à glória, né, às vitórias. Eles eram eméritos fundadores de cidades e colônias, né, considerados inventores de leis e de habilidades, né, ou alguns costumes como habilidades, né, escrita, metalurgia, costumes, monogamia, o casamento, né, o canto, os esportes, a tática militar, mas principalmente por livrarem a terra, livrarem as pessoas ali dos bandidos, das feras e dos monstros. Já um herói descrito aqui nas crônicas, ele vai ser um herói que sabe, às vezes, fazer trovas para conquistar uma mulher, que na guerra só luta ali contra o inimigo, contra o infiel, normalmente representado pelos mouros, né, que sabe utilizar sua violência e que ora a Deus, que agrada a Deus, né? Então, além desses escritores ali retomarem os heróis de Homero, né, com o fim político de iniciarem as suas genealogias reais, eles também inseriram no texto elementos provindos de sua cultura, como as referências ao amor cortês, né, ao mundo ali cavalheiresco, onde se discute o amor, a maneira medieval, né, e a imagem do torneio ali aplicada à guerra tornava-se relevante. Tal quadro, então, possibilitou uma ênfase sobre o elemento feminino nas crônicas. Melhor, sobre o desenvolvimento da trama de casais, como Jasão e Medeia, Troilo e Briseida, Aquiles e Polícena, Paris e Helena. Então, eu tenho uma citação interessante aqui, mostrando esse lado trovador dos heróis antigos, que contando a beleza da Briseida. Então, a Briseida é descrita, obviamente, como uma nobre medieval, né? A descrição é a seguinte: Briseida foi muito comum em sua nobreza, e diremos como. Ela não era grande nem pequena, mas maravilhosamente era bem feita e muito formosa. E segundo Daires, faz certo, mais branca foi que a neve e que a flor do lírio, como quer que já quanto enfeitava as sobrancelhas.
a enfeiava as sobrancelhas, que tinha juntas, não tinha algum defeito. Mas havia os olhos muito formosos e muito opostos, e falava muito bem, e era de muito boa resposta, e de muito bons dons, e muito graciosa, e muito mansa, e muito vergonhosa. Bom, então a descrição aqui da Briseida, né, como uma boa senhora. E o mesmo ocorria com a religião. Então, havia uma transposição ali do cristianismo para as religiões pagãs, né? De modo que o relato apresenta um tempo antigo em que aparecem arcebispos, bispos, monjas, igrejas consagradas, conventos, e os funerais ali, os aniversários dos heróis comemorados como as festas cristãs, né? Como se comemorava no século 13 e 14. Bom, então eu trouxe aqui para vocês hoje, né, alguns exemplos de como esses heróis foram retomados. E para finalizar o nosso vídeo, eu separei aqui uma citação sobre o Aquiles, né? Então o Aquiles ele dizia o seguinte na crônica troiana: "E para Deus quanto esta guerra matou, fazendo grande pecado, e é certo que, se muito durares nessa perfídia, que o mal vos achará então." Então, Aquiles aqui, consciente do pecado de matar muitas pessoas em Troia, na guerra de Troia, né? E além disso, eles também enaltecendo aqui na crônica troiana a habilidade guerreira do Aquiles. Então, eles dizem o seguinte: "E houve tão grande honra de armas que dificilmente poderia homem achar tão bom cavaleiro como este que era muito orgulhoso e muito cobicioso de vencer toda coisa que cobiçasse." Muito obrigada e até a próxima.